Presidente Tironi, e no Palmeiras? Muita pressão para sair o Filipão, o senhor já teve que segurar, como é que é isso? Não, pressão da torcida não, pressão da diretoria também não. O problema é que o Palmeiras tem um pouco de paz, né, Flávio? Paz e tranquilidade, e a gente não vem tendo isso. Cada dia tem um tipo de problema no Palmeiras. Isso tira a tranquilidade até da comissão técnica, dos jogadores, né? Você vê que no último jogo de quarta-feira, né, na véspera do jogo contra o Flamengo, a gente já estava praticamente a 2 horas do embarque e houve aquele conflito com o João Vitor. Isso aí foi um caos, né? Porque o que aconteceu? A gente não sabia o que estava acontecendo, o time ficou inseguro e houve aquele problema. Agora, eu sempre sou favorável a manter o treinador, porque se você contrata um treinador, é porque você sabe que esse treinador pode vir trazer ao time uma qualidade para o elenco, para poder ganhar jogos. Agora, ficar trocando muito de treinador, não sei. Quem poderia dizer que o próximo jogo, esse treinador que foi demitido hoje, não fosse bem? Quer dizer, eu sou contra ficar trocando de treinador, na minha opinião. E aí, presidente Tironi, qual será o futuro do Kleber? Bom, o Kleber é atleta do Palmeiras, é um patrimônio do Palmeiras. E nos próximos dias a gente vai... Esses 2 jogos ele está afastado, vai continuar treinando e a gente vai resolver nos próximos dias. O Friso dava como relacionamento encerrado. O senhor não coloca dessa forma? Olha, o Palmeiras sempre teve um bom diálogo com os jogadores, né? A gente vai procurar o melhor para o Palmeiras, a gente respeita o atleta, o Kleber, que é um profissional, mas o Palmeiras tem uma hierarquia, né? Tem o presidente, abaixo do presidente a diretoria, o técnico, a comissão técnica e depois os jogadores. Eu acho que aí foi um equívoco de quebra de hierarquia, né? E a gente, com muita calma, o Palmeiras vai procurar Quem quebrou a hierarquia aí, presidente? Não, houve aquele problema do João Vitor, né? Criou-se um tumulto, o elenco entendeu que não sabia o que estava entendendo, e o Kleber, pelo que eu fiquei sabendo, ele entendeu que o time teria que ser mudado a logística. E houve uma polêmica entre ele e o Luiz Felipe Scolari. E você sabe que o Palmeiras hoje, quem responde pelo vestiário, pelos treinamentos, pelo time é o técnico. E nós apoiamos o treinador. O Filipão chegou a ligar para o senhor e dizer, ou ele ou eu, se ele ficar eu saio? Não chegou, eu conversei com o Friso, né? O Friso foi muito bem nesse problema que teve. E o que aconteceu? Como o Kleber entendeu que naquele momento o Palmeiras teria que mudar a sua logística, ele como capitão, quer dizer, ele é um funcionário do clube. Eu achei que ele, falta um pouquinho mais de experiência para ele, porque ele ainda é um garoto, né? É inteligente, mas tem uma personalidade forte. E o próprio Felipe falou, bom, já que é assim, então ele está fora desse jogo e do próximo. Quem foi que liberou o Filipão? O senhor sabia que o Palmeiras, ou se for o senhor, quando o senhor liberasse o Filipão para esse casamento do filho dele, o Palmeiras poderia estar lá em cima ou estar lá embaixo, né? Ou estar em crise, sei lá. Foi um risco calculado essa liberação? Eu entendo que o que é combinado, foi combinado que teria um casamento, que ele iria. E nós entendemos que não haveria problema nenhum. Agora, a gente não pode prever o que vai acontecer, né? Porque cada dia acontece um problema. E nós estamos lá tentando transmitir uma tranquilidade, uma paz, e a gente não está conseguindo, porque cada dia é um problema. Agora, não vejo problema nenhum o Felipe ter ido o casamento do filho, um compromisso familiar, é importante e nós entendemos dessa forma. Por isso que nós apoiamos o técnico, não tem problema nenhum. Presidente, há um provérbio que diz o seguinte, se tiver que doer, que doa rápido. Né? Rápido. O senhor não acha que, como presidente do Palmeiras, o senhor está demorando muito para tomar uma decisão nesse episódio? Olha, não é só no Palmeiras que acontece esse tipo de problema, né? No futebol brasileiro acontece em outros times também. Eu acho que eu, como presidente, eu tenho que ter uma certa calma, prudência para tomar a decisão. Não vou tomar nenhuma decisão emocional. Hoje, que eu falei para vocês, existe uma hierarquia no clube.
E essa hierarquia tem que ser respeitada, que é o presidente abaixo, o vice-presidente, a diretoria e o treinador. Eu entendo que o Felipe não errou, o Felipe tinha uma logística, essa logística, existe um planejamento e esse planejamento tem que ser seguido. Agora, vamos resolver isso, porque o Kleber é um patrimônio do clube e a gente vai resolver da melhor forma possível para o clube. Tu acha que ele não é descartável? Nesse momento está complicado, porque ele tomou um caminho contrário ao que tinha sido pré-determinado. O senhor ouviu dele, porque isso tem sido dito nos últimos 2, 3 dias, o senhor ouviu dele em alguma entrevista, se não falou para o senhor, mas em alguma entrevista, em alguma gravação, que ele não quer jogar pelo Palmeiras? Não. Até o meu vice-presidente falou, mas a informação que eu tive depois que eu fui constatar, que não foi ele que falou, quem falou foi um cronista esportivo que falou por ele. Porque o Kleber me afirmou, eu nunca falei que eu não queria jogar no Palmeiras. Eu não ouvi nada também. Presidente, o senhor insiste em dizer o Kleber é patrimônio do Palmeiras. No atual momento, algum jogador é patrimônio do clube? Não, o Palmeiras investiu um dinheiro em cima do Kleber. O Palmeiras recusou uma proposta em cima do Kleber. Recusou uma sondagem de um time que está jogando Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Kleber é uma moeda, é um jogador que tem um valor. Por isso que eu penso que... Mas o Palmeiras sempre acima de tudo, Flávio. O Palmeiras sempre acima de tudo. Agora, eu não posso também decidir um tipo de uma mudança dessa sem sentar com calma e pensar. Porque o Palmeiras vive hoje uma intranquilidade. Todo dia tem um tumulto, todo dia não tem paz. O Palmeiras não tem paz. Sem paz, como é que... Se eu ficar nervoso, como é que eu vou poder resolver um negócio com a cabeça quente? E isso aí vem acontecendo no Palmeiras. Cada dia é um problema. Isso aí não está trazendo paz para o time. O time às vezes fica inseguro, né? Por mais transmite uma insegurança para o time. Então, falta paz, falta tranquilidade para o Palmeiras. Eu acho que falta paz. Isso que eu estou querendo transmitir, as pessoas não estão entendendo. Mas o senhor acha mesmo que uma rota de colisão entre dirigentes, o senhor sabe como é que é o Palmeiras é muito efervescente, situação e oposição, quem é situação hoje foi oposição ontem, a gente sabe perfeitamente. O senhor acha que isso interfere dentro do campo? Interfere porque interfere na administração do presidente também. Porque o diz que tem no futebol, o diz que tem no Palmeiras, é um diz. Cada um fala uma coisa, que falam que eu faço uma coisa, que eu não faço outra, que eu não vou no evento, quer dizer, coloca um defeito no presidente porque ele não foi no evento e nem sabe por que o presidente não foi no evento. Então, o senhor acha que o João Vitor, por exemplo, está preocupado com a sua ausência no evento? O João Vitor não, mas o entorno está. E fazer intriga. É só intriga, o tempo inteiro intriga. O que você quer que eu faça? Para o jogador, eu acho que porque existe muita informação errônea. Existe esse negócio de Twitter, de blog, sabe? De site. Existe muita informação que não é verdadeira. Perfeito. E maldosa. Isso que é o problema. O Kleber é muito querido pela torcida uniformizada do Palmeiras. Isso é muito claro. Isso tem algum peso na sua decisão ou não? Claro que tem. Eu respeito a torcida. Mas o Filipão também tem um peso, né? O meu técnico tem um peso. O Filipão tem uma história com o Palmeiras, tem uma sinergia e é uma pessoa que a gente tem que reconhecer. O Palmeiras não contratou o Filipão, que nem vocês estão falando, sem saber quem estava sendo contratado, né? Então eu entendo que o Filipão... Olha, eu sou da filosofia que isso eu aprendi com meu pai, sempre tem que apoiar o treinador, sempre tem que ser amigo do treinador. Essa é a minha postura. Apoiar o técnico, ser amigo do técnico. Não adianta ter técnico de futebol. É verdade ou não é verdade? Existe essa insatisfação do grupo com o Filipão? E emendando, o Filipão perdeu o comando do grupo? Presidente? Não, de nenhuma forma. Né? É só você ver o Palmeiras jogar. O Palmeiras joga de igual com qualquer time. Jogou contra o Flamengo melhor, jogou muito bem hoje. Eu acho que não existe essa visão de ter perdido o comando. Agora, o jogador precisa entender que o treinador está lá para o bem dele. Né? O Filipão é um técnico que quer o bem do jogador. Isso que o jogador precisa entender, que ele é um funcionário do clube e que ele tem que entender que se o Filipão falar alguma coisa que ele não gosta, é para o bem dele. O Filipão pode errar também, como eu também às vezes eu falo alguma coisa que o jogador não gosta. Mas se eu sou funcionário de uma empresa, eu tenho que entender que o dia que eu for dono da empresa, eu vou poder falar o que eu queira falar, né? Tá certo?
O dia que amanhã um jogador desse for técnico, que eu conheço muitos que querem ser técnico, inclusive o Kleber, quer ser técnico, ele vai entender que um dia ele vai ter que tomar uma posição. E o Filipão toma as posições dele da maneira que ele acha que ele tem que tomar. Ele é uma pessoa honesta e que não gosta de coisa errada. Por isso que me motiva a manter ele lá. Além disso, a gente vive um momento de dificuldades. O vestiário passou a ser muito difícil. Nós tínhamos alguns mecanismos que você pegava um jogador, botava ele no banco, você dava um tipo de educação para ele, um forte mais na educação, você tirava até da relação, botava ele para treinar separado. Quando você faz isso, o empresário liga para ele e diz, não se preocupe, vou te arrumar um clube que vai pagar o dobro do que você recebe aí, fique tranquilo. Então o jogador deixou de ter no treinador aquela pessoa que toma algumas atitudes que ele não gosta, mas que é para ajudá-los. Não, o treinador passou a ser aquele homem que, como toma uma atitude, já vem um outro aqui dizendo assim, largue ele, deixe ele, não compre a briga com ele que vai ter. Então a dificuldade existe nesse momento, nessa administração. Além disso, a soma de dinheiro, né, os salários são cada vez maiores e alguns jogadores não conseguem lidar muito bem com isso. Não só jogador, alguns treinadores também não lidam muito bem com isso. Você sabe que a falta do dinheiro, o excesso do dinheiro, todos dois podem desequilibrar você. Agora, muita gente questiona aqui o seguinte, se o Felipão mantiver essa decisão, ou eu ou o Kleber, comigo o Kleber não joga mais, o que o senhor vai fazer? Eu vou fazer o melhor para o Palmeiras. E o que é? Vai tirar o Kleber? O Kleber? Palmeiras é você manter a hierarquia. Ou seja, o Kleber sai. Ou treinem separado? Não é que eu queira que o Kleber saia. Não, nessa posição radical. Não sei, se a gente vai resolver depois. Pode ser que seja contornado. Se o senhor tiver que optar, o senhor opta pela presença do treinador, pela permanência do treinador, é o que o senhor está dizendo. É claro que todos nós queremos falar do Corinthians, é claro que todos nós queremos enaltecer a grande vitória do Corinthians, mas até para que a gente libere o doutor Joaquim, eu queria falar sobre o Adriano. Qual é a situação? Por que o Adriano não foi para Minas? E já a gente vai comentar a vitória corintiana. Pois não, o Adriano já tinha sido feita uma programação pelo Fábio e pelo Bruno, o fisioterapeuta, que ele jogaria essas duas partidas e não jogaria a terceira partida. Já estava na programação. Para ele permanecer treinando e pegar ritmo de jogo e para não ter que sofrer nenhum tipo de lesão, né? Que o terceiro jogo, pós-retorno, é sempre o que preocupa, né? Isso já era uma estratégia. O primeiro ele vem animado, né, doutor? Oi? Ele vem animado, tudo é fácil. Terceiro jogo fatídico. É complicado mesmo. E aí, quando é que ele deve voltar? Agora ele treinou sábado em 2 períodos, né? Teve folga hoje, volta amanhã à tarde, precisa esse período de descanso, treina a semana toda e provavelmente estará à disposição do Tite para domingo. E o senhor já sabe Tocantins, e lá, pode Pedro, falar vai lá. qual é, eu não vou carregar ele no colo mesmo, pra mim não me interessa, mas tem gente perguntando, quer saber. Qual é o peso do Adriano, doutor Joaquim Grau? O peso ideal para ele jogar a bola? 98. Porque onde ele pisou no Pacaembu não vai nascer mais grama, né? Ah? 98. É o peso ideal. Ele jogou com 101. Só isso, doutor Joaquim? Só 3? Tá com 106, vai, doutor. Não, estava não. Doutor Joaquim, o Corinthians está pronto para ser campeão? Oi? O Corinthians está pronto para ser campeão? Pelo jogo de hoje, um jogo eu duro, acho que o um Corinthians jogo caiu complicado. na hora certa. O Renê está até falando que o Corinthians está com cara de campeão já, viu? Eu acho que depende aí de umas 2 partidas, mas a evolução do time está sendo muito boa. Teve esse atropelinho aí contra o Botafogo, mas já é esperado, né? São times equivalentes. Mas pelo trabalho ali que eu acompanho, do que o Tite está fazendo, o próprio Fábio, e até pela retaguarda, aquela diretoria com o Roberto, do Ilho, o Andrés, dão para esse time aí, eu acredito que é um sério candidato para o título.